E quais são as consequências disso para o resto do mundo? Os Estados Unidos, muitos dos haveres do resto do mundo, dos Estados Unidos, estavam em forma de títulos financeiros, né? Isso fez, ou na forma de títulos financeiros, ou na forma de dívida contraída em dólar. Com o aumento da taxa de juros americana, você tem imediatamente a propagação de uma crise para o resto do mundo, principalmente para os países mais pobres do mundo, que fez com que as suas dívidas externas, que tinham sido contraídas no período da década de 70, onde o dólar estava muito barato, igual agora, né? Onde era fácil contrair em dólar, com essa virada da maré, houve uma explosão das dívidas. E aí, aqueles que lembram aqui no Brasil e no México também, é o chamado problema da dívida externa, que hoje, em grande medida, está controlado. Então, temos aí o primeiro choque, né? O choque de 79, que fez com que as taxas de juros aumentassem. Quais são as consequências de um aumento da taxa de juros desse montante no país, que tem tanta influência sobre o resto do mundo? As consequências também se dão sobre outro aspecto. Não só sobre o aspecto dos haveres, né, do resto do mundo nos Estados Unidos e vice-versa, mas também sobre a rentabilidade comparada entre ganhos, obviamente, na indústria e nos setores produtivos e ganhos nos mercados financeiros. Associado a isso, nesse momento, os sindicatos no final da década de 70 nos Estados Unidos começam a defender com que com que as empresas gerissem parte, né, usassem parte da poupança como forma de gestão de fundos de pensão para fins previdenciários, né, para aposentadoria. Daí você tem, e a partir do final da década de 70, especificamente, esses fundos de pensão passam a ser geridos por lei pelas empresas americanas. Então, os fundos de pensão, né, os fundos mútuos americanos passam a ser geridos pelas empresas. Ou seja, elas têm obrigações de garantir ganhos para esses fundos para garantir a aposentadoria dos seus empregados. Então, associado a isso, você tem o aumento da taxa de juros, você tem essa necessidade, uma poupança enorme dos trabalhadores, com necessidade de ser aplicada em algum lugar para garantir a aposentadoria dos trabalhadores, já que os sistemas públicos são fragilizados. E, ao mesmo tempo, inicia-se um processo de liberalização comercial, exatamente porque o Reagan, a Thatcher e outros presidentes eleitos naquele momento empreendem, inclusive em lugares onde menos se esperava, como o próprio Mitterrand na França, política de recorte mais liberal, né, de abertura comercial, de defesa com que os países do terceiro mundo abrissem as suas portas para os bens e para os fluxos de capitais dos países mais ricos. A consequência imediata disso é um deslocamento por parte dos recursos provenientes do lucro, que antes eram empregados na produção, lucro através da produção, para investimento associado a ganhos relacionados a esse gráfico que nós estamos vendo aí. Aumento da taxa de juros, de regulamentação financeira, e pagamento e ganhos através da rolagem das próprias dívidas dos países do terceiro mundo. Pois bem, então, a consequência imediata disso aí é a parte achurada, circundada em vermelho, na tabela número 1. Tá? Isso foi tirado do McKinsey Global Institute, onde a gente verifica o seguinte: olha, em 1980, os ativos financeiros, enquanto parcela do PIB, isso das economias do mundo, representavam cerca de 109%, né, da economia do mundo. Com essa liberalização das finanças, com o aumento da taxa de juros e com uma mudança tecnológica que permitiu com que houvesse uma quantidade, uma facilidade enorme de aplicações financeiras em tempo real no mundo, nós chegamos em 2003 com a relação ativos financeiros, produto interno bruto, de 326%. Ou seja, para cada unidade de bem produzido, né, nós temos cerca de 3,26 vezes mais valor em termos financeiros que deve corresponder àquele bem produzido. Ou seja, tem um enorme prédio, um prédio de 326 andares, fundado em uma base real muito frágil, né?
Então é isso que nós chamamos do cassino global, né? Da especulação global. Essa especulação global, ela se dá de uma maneira muito precisa. Né? Quando você, digamos, seu Joaquim, dono da padaria, digamos que ele queira aumentar sua produção de pão, né? Então, digamos que ele possa pedir um empréstimo num banco. Uma empresa maior, ela pode emitir um título, né? Pode emitir uma ação e, a partir da ação, financiar conseguir fundos para a sua produção futura. Só que o que aconteceu nesse período aí é que nós tivemos a explosão do que nós chamamos de mercado secundário. O que é o mercado secundário? O mercado secundário é aquele mercado onde você emite um título, uma ação no mercado primário, né? Emitindo uma ação no mercado primário, aquela pessoa que comprou a sua ação pode revendê-la para uma outra instituição financeira e assim, se nós multiplicarmos, né, pelos bilhões de dólares envolvidos nos mecanismos financeiros, você tem um circuito totalmente autônomo, né, autonomização, né, do capital financeiro, que é a base para todas as crises globais que nós vivemos nesse período. Ou seja, tivemos uma enorme explosão das finanças, como visto aqui nos dados. Voltamos à nossa taxa de lucros aqui. Então, vamos ver o lado, esse é o lado, digamos, dos investimentos, né, do que aconteceu na produção. O que aconteceu na distribuição, na mudança tecnológica em relação à distribuição de renda. Nós temos aqui um gráfico da variação da variação da produtividade do trabalho, essa linha azul pontilhada, e a variação da taxa de salário real nos Estados Unidos. Isso não é o nível da taxa, é a variação. Quanto ela variou de ano para ano? Olha lá. Até 1970, a variação da produtividade era acompanhada pela variação da taxa de salário real. A partir de 72, com a crise, e muito mais aceleradamente a partir de 80, por causa da pressão contra os sindicatos, a fragmentação do trabalho e a inovação tecnológica, que fez com que a produtividade tivesse um aumento enorme, né? Imagina um mundo sem computadores e com computadores. Você tem um aumento da produtividade do trabalho, mas não tem um aumento proporcional do salário real. Mas, para onde é que está indo esse dinheiro, né? Eu fiz isso apenas para os iniciados. Eu calculei a taxa de mais-valia e a composição do capital na indústria de transformação. Né? A taxa de mais-valia, chamada também a taxa de exploração do trabalho, qual a unidade de valor extraída de cada unidade de trabalho, por hora de trabalho. Isso aí é uma escala logarítmica, a inclinação da taxa de crescimento. Então, nós temos um aumento da taxa de mais-valia, uma diminuição da composição do capital, que é uma relação entre a parte constante do capital, que é, digamos, aquela parte que não gera valor, e a parte variável, né, do capital. Pois bem, isso aqui é para dizer o seguinte, que existe um aumento da intensidade da exploração do trabalho, representada pelo aumento da produtividade do trabalho. Tá? Isso aqui também numa escala logarítmica. Então, é só a inclinação que interessa. A inclinação quer dizer o seguinte, se está aumentando, está diminuindo a série. Né? Isso é a parte do lucro e a parte do salário no PIB americano. Adivinhe qual é que é a parte do lucro e a parte do salário. Né? Existe, então, a partir da década constante, de forma mais acelerada, a partir da década de 80, um aumento da parte do lucro, uma diminuição da parte do salário. Para onde foram esse recurso? Nós sabemos, os dados vão ser mostrados daqui a pouquinho, que grande parte desse recurso não necessariamente foram tirados do trabalho para ir para a burguesia industrial. Devido ao aumento da taxa de juros, devido à desregulamentação financeira, devido à liberdade, né, com que essa nova fração dominante das classes burguesas se movia no mundo, obviamente, houve uma concentração de renda associada àqueles investimentos. Então, isso é um gráfico feito pelo Gerard Domenil no artigo dele, né, não foi eu que fiz. É uma parte da riqueza total nas mãos dos 1% mais ricos. Você vê que no período após a Segunda Guerra Mundial há uma tendência à queda, né, desde 25, né, 1930, há uma derrota do capital financeiro, com a crise, com o New